estrada é longa e a gente tem que chegar lá, se Deus quiser, o Enem está aí, 2021 ainda, vai acontecer em novembro, e se Deus quiser, todo mundo vai passar. Quem está aqui hoje, quem está se esforçando, são vencedores. Galera, vamos aqui, né? Falar um pouquinho sobre o estudo dos gases, lembrar para vocês de 3 variáveis bastante conhecidas de vocês, né? Quais são as variáveis de um gás? São pressão, temperatura e volume, né? Então, quando eu falo em estudo dos gases, eu estou me referindo a essas 3 variáveis, tá? As variáveis da pressão, vou colocar tópico 1 aqui, variáveis de um gás, que são, primeira variável de um gás, a temperatura, e dá sim para vocês copiarem, tá? Porque na mesa eu copio mais devagar em relação ao quadro. A temperatura de um gás, ela tem que ser calculada na escala Kelvin, tá? Não esquece disso, primeiro ponto importante. Ela é calculada na escala Kelvin, escala maior. E aqui você vai ter a relação do TK igual a TC, né? Que é a temperatura em graus Celsius, mais 273, tá? Então, isso aqui é a relaçãozinha que a gente vai trabalhar envolvendo o sistema de transformação de temperatura. Não esquece. Ah, professor, mas lá na questão está em Celsius. Precisa transformar para Kelvin? Para calcular, você precisa transformar para Kelvin. Calcula a temperatura do gás em Kelvin e depois você transforma em Celsius. Tá certo? É assim que funciona. Não adianta você querer calcular direto na escala Celsius. Se você for calcular direto na escala Celsius, o que é que vai acontecer? Você vai errar. Tá bom? Então, se liga aí, gente. Escala, aliás, temperatura de gás sempre será calculada na escala Kelvin. Aí vem a pressão de um gás. A pressão, ela é calculada nas seguintes unidades de medida: ATM, que é a atmosfera, milímetros de mercúrio, é calculada também em centímetros de mercúrio, ela é calculada também em Torricelli. Pascal, bar, essas unidades de pressão, elas não são exploradas tanto do lado químico, é mais para o lado físico, tá bom? Dentro do lado químico, você tem essas 3 unidades, essas 4 unidades de pressão aqui, as sendo as mais importantes. Vamos fazer a correlação aqui dessas unidades, né? Aqui eu tenho que uma atmosfera de pressão corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que corresponde a 76 centímetros de mercúrio, e que corresponde a 760 Torricelli. Bom, essa é a unidade de pressão associada. Beleza? Sempre um ATM vale 760, um ATM é equivalente a 76 centímetros de mercúrio, e um ATM é equivalente a 760 Torricelli. Tá bom? De pressão. Não esquece essas unidades, gente. Vamos precisar muito, na realidade, fazer esse processo de transformação, tá? Essas transformações são fundamentais. Aí nós temos aqui, ó, depois de pressão, nós temos o volume. O volume. O volume está associado também a metros cúbicos, volume gasoso está em metros cúbicos, litros, decímetros cúbicos, mililitros,
e centímetros cúbicos. Tá certo? Essa é a relação de volume que a gente vai trabalhar. Então, vamos lembrar de alguns pontos importantes, né? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros e corresponde a 1 milhão de mililitros. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros e que corresponde a 1 milhão de mililitros. Lembrar também, importante, que 1 metro cúbico, aliás, 1 litro, desculpe, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Certo? 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Ok? Fazer essa relação sempre é importante. Galera, isso aí são as variáveis de um gás. Tá? Depois das variáveis de um gás, nós temos as transformações gasosas. A partir das transformações gasosas, geram as leis, tá? As leis gasosas, que é o próximo tópico. Mas quando se fala em transformações gasosas, se fala na primeira transformação, que é a isotérmica. Iso vem de mesmo e térmica vem de temperatura. Então, iso, que é constante térmica e temperatura, significa dizer que nesse processo aqui, a temperatura do sistema ela é constante. E se a temperatura é constante, a pressão e o volume vão variar, não é isso? Então, pressão e volume serão variáveis. Certo? Eles serão variáveis. Segunda lei, aliás, segunda transformação é a isobárica. Segunda transformação será a isobárica. Iso vem de mesmo e bárica é barômetro, aquele aparelho que serve de aferir a pressão atmosférica, né? Então, para isso, a transformação isobárica é quando você tem a pressão constante e você tem o volume e temperatura variáveis. Aí você tem a lei isobárica, beleza? Depois da lei isobárica, você vai ter a lei isovolumétrica. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, pergunta, tá? Também você pode chamar lei isovolumétrica ou isocórica ou isométrica. Certo? Que são essas três transformações aí. Tem o mesmo, na realidade, elas têm o mesmo significado.
ok? A isovolumétrica, ou isocórica, ou isométrica, é quando você tem a volume constante, é quando você tem o volume constante e você tem pressão e temperaturas variáveis. Pressão e temperaturas, pressão e temperatura, no caso, né? Temperaturas não, pressão e temperatura variável. Então, gente, isso é uma introdução do estudo dos gases, tá? Lembrar que a energia cinética média das moléculas depende muito do processo de agitação dos sistemas gasosos, isso a gente vai ver, né? Quanto maior for a agitação, maior será a energia cinética das moléculas, que é a energia dos movimentos, não é isso? E essa energia depende de uma pressão, depende de uma temperatura, depende de um volume de um certo sistema gasoso, ok? Então, essa é a primeira parte do estudo dos gases. Agora a gente vai para a segunda parte, que são as leis gasosas, e depois a gente vai para a parte de Clapeyron, para a gente ir para misturas gasosas. Beleza? Aí eu vou começar a fazer questões com vocês. Tranquilo? Posso passar, né? Segundo ponto. Aliás, terceiro ponto, leis gasosas. Oi, quem está perguntando? Já senti aí que o chatzinho aí tocou. Vamos lá. Para tirar um print, eu vou mandar para tu. Isso daqui. Ah, tá. Deixa eu mandar aqui. Já eu vou, mas no final eu mando todo o slide para vocês, mas eu vou mandar, tá certo? Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto, tira o print aí. Ok? Pronto. Aí agora nós vamos para as leis gasosas. Quais são as leis gasosas que nós temos? Primeira lei. Lei, vou botar aqui 3.1, tá? Que é a lei isotérmica. É quando a temperatura é constante. Mais conhecida por lei de Boyle-Mariotti. Certo? Aqui, lei isotérmica é a lei de Boyle e Mariotti. Ajeitei esse nome aqui, porque esse meu R tá feio demais. Boyle e Mariotti. 2T, tá? Aí a lei de Boyle e Mariotti diz que a temperatura do sistema é constante quando a pressão e o volume variam. Vamos entender bem como funciona, tá? Vamos supor que essa canetinha que eu estou aqui mostrando a vocês, ela seja uma seringa descartável, tá? No momento em que eu pressiono o êmbolo da seringa, o que é que acontece? Eu estou aumentando a pressão, e o que é que vai acontecer com o volume interno do gás? Ele vai diminuir. Então, eu tenho um sistema em que apresenta uma temperatura constante. Mas, consequentemente, à medida em que eu aplico uma pressão sobre esse sistema, o volume interno do gás ele tende o quê? A diminuir. Então, nesse caso, ó, concluímos que quando a temperatura do sistema for constante, a uma temperatura constante,
a pressão se torna inversamente proporcional ao volume. Certo? Uma temperatura constante, a pressão será inversamente proporcional ao volume. Tá certo, galera? Por exemplo, a gente pega aqui, vamos supor, P é o inverso de V. Tá vendo? P é o inverso de V. Só que aqui eu vou multiplicar esse inverso por uma constante. Essa constante eu vou chamar de K. K é uma constante qualquer do sistema, tá? Esse K aqui é uma constante. Tranquilo? Aí aqui eu faço meio pelos extremos, ó, e vou ter que K, fazendo meio pelos extremos aqui, ó. K vai ser igual a P vezes V. Tá? P vezes V. Tassiano, Fala que eu te escuto. esse K é a temperatura? Exatamente. No sistema, ele é a temperatura. Ele é uma constante de proporcionalidade que eu vou utilizar como temperatura. Certo? Obrigada. Nada. Aí, ó, esse K aqui, como eu estou colocando ele no lugar da temperatura, eu posso dizer que o K inicial é igual ao K final. Concorda comigo? Se a temperatura do sistema é constante, certo? Então, nesse caso, a temperatura inicial é igual à temperatura final. Portanto, K de A vai ser a pressão de A vezes o volume de A, e o K de B vai ser a pressão de B vezes o volume de B. Tá vendo? Ó, isso aqui é a fórmula da lei isotérmica. Ó, isso aqui é a fórmula da lei isotérmica. Pressão de A vezes volume de A é igual a pressão de B vezes o volume de B no sistema. Ok? Isso daqui é a lei isotérmica, tá? Que é a pressão, ela é inversamente proporcional ao volume, tá, galera? Inversamente. Se eu tratar de termos gráficos, ó, se eu tratar aqui de termos gráficos, deixa eu colocar aqui a canetinha para fazer um gráfico aqui. Olha como o meu gráfico saiu retinho. Aí aqui, ó, deixa eu ver, mais ou menos. Olha, show de bola. Aí aqui você tem em termos gráficos a pressão em função do volume, né? À medida em que a pressão aumenta, o volume o quê? Diminui, não é assim? Não são inversamente proporcionais. Então, o gráfico seria, ó, tipo uma parábola com a concavidadezinha voltada para cima, ó. Que à medida em que a pressão está aumentando, o volume interno do gás, ele está o quê? Diminuindo. Então, isso daí, você vai ter uma lei chamada de lei isotérmica. Beleza? Aí, segunda lei, vai ser a lei isobárica, que é a famosa lei de Charles. Tá? Isobárica é a lei de Charles, que diz que um sistema, quando apresenta uma pressão constante, se a pressão está sendo constante, quem varia?
O volume e a temperatura do sistema. Certo? Quem varia vai ser o volume e a temperatura do sistema. Vamos entender como funciona isso, preste atenção. Vamos supor que você esteja aí em casa, você vou fazer ali um experimento. Há uma pressão constante. Você pega 2 garrafas PET de 1 litro, certo? 1 litro. Aí você no gargalho ligar cada garrafa PET, você coloca uma bexiga, certo? Então você tem aqui uma do lado esquerdo, você vai ter uma garrafa PET com uma bexiga no gargalho, e aqui você vai ter outra garrafa PET com outra bexiga no gargalho. Só que aí eu pego 2 bacias, uma com água quente, a outra com água gelada. E coloco ao mesmo tempo a garrafa PET dentro da bacia, uma da bacia gelada e outra da bacia quente. O que é que acontece? Nesse caso, como a pressão do sistema está constante, o volume interno do gás, devido ao aumento da temperatura, ele se expande e faz com que a bexiga encha. Não é verdade? Então, quando você tem uma pressão constante, ao aumentar a temperatura desse sistema, a pressão, aliás, o volume interno também irá o quê? Aumentar. Vamos lá, recapitular? Quando você tem uma pressão constante e você eleva a temperatura desse sistema, o volume interno do gás também ele aumenta. Ele vai se expandir. Tá bom? Então, nesse caso, ó, o volume e a temperatura serão inversamente, aliás, diretamente, desculpe. Serão diretamente, porque quando um aumenta, o outro vai aumentar também, né? Serão diretamente proporcionais. Ou seja, utilizando a expressão matemática, nós podemos ter que o volume é igual a K vezes T, porque eles se tornam agora diretamente. Lembrar que K é uma constante, né? E que se eu isolar K aqui, eu vou ter, ó, isolando K, eu vou ter que K vai ser igual a volume sobre temperatura. Tá vendo? Ó, V sobre T, porque a temperatura vai passar dividindo o volume, né? Logo, K de A vai ser igual a K de B. Portanto, eu vou ter que V de A sobre T de A vai ser igual a V de B sobre T de B. Tá? V de A sobre T de A vai ser igual a V de B sobre T de B. Graficamente falando, trazer mais para cá. Aqui você vai ter um eixo. Esse eixo eu vou colocar o eixo do volume, tá? E esse eixo aqui, ó, vai ser o eixo da temperatura. O que é que diz? À medida em que o volume aumenta, a temperatura aumenta também? Sim. Então, o gráfico vai ser nessa crescente aqui, ó. O gráfico será nessa crescente aqui, ó. À medida em que o volume está aumentando, a temperatura do sistema também aumenta. Beleza? Lei isobárica, lei de Charles.
Alguma pergunta, gente? Até aí, tudo sob controle. Não. Tá tudo ok? Professor, esse K é o que mesmo? Constante de proporcionalidade. Beleza? Vamos embora. Simbora para não perder tempo, que o tempo é ouro. Professor, sua aula acaba que horas, hein? 7h30. Já tá querendo me expulsar? Isso é Tássila, é? Não, eu perguntei só por curiosidade. Brincadeira, viu, Tássila? É Tássila, né? É. Tá vendo como eu já conheço a voz de vocês? Vamos embora! 3.3. Tá tão boa a aula, tá tão boa, ó. Terceira lei, lei gasosa, lei isovolumétrica. É a lei de Gay-Lussac, tá, galera? Ó, lei isovolumétrica é a lei de Gay-Lussac, em parceria com Charles, que diz que um sistema em que apresenta um volume constante um sistema em que apresenta um volume constante, este vai ter no sistema a pressão e a temperatura que vão variar. Vamos citar um exemplo bem típico mesmo de lei isovolumétrica, tá? Quando você vai viajar, a primeira coisa que você faz é abastecer o carro e calibrar os pneus, certo? Quando você calibra os pneus do carro, que você se desloca, vamos supor, daqui até João Pessoa, quando você chega em João Pessoa, que verifica a calibração dos pneus, a quantidade de libras ela aumenta. Isso acontece por conta de quê? Porque você tem um sistema em que apresenta um volume constante, certo? E devido ao pneu em contato com o asfalto, fazer com que o aquecimento do pneu faça com que a pressão interna do mesmo aumente. Tá bom? Então, a aderência, juntamente com a temperatura, o aumento da temperatura, fez com que a pressão interna do sistema ela aumentasse. Tá bom? Então, nesse caso aqui, quando você tem um volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumentou, você pode ter certeza que a pressão também aumenta. Bom, então nesse caso aqui, ó, P é igual a K vezes T, são diretamente proporcionais, ou seja, K vai ser igual a P sobre T, onde K de A, que no caso aqui o K vai representar, nesse caso, volume, né, volume constante, onde o K de A vai ser igual ao K de B, e o K de A vai ser o P de A sobre o T de A, igual ao P de B sobre o T de B. Bom,
Fórmula da terceira lei. Terceira lei é a lei isovolumétrica. Pressão é diretamente proporcional à temperatura quando o sistema apresenta um volume constante. Representação gráfica. Atenção. Representação gráfica. Aqui tu tem um eixo da pressão. E aqui tu vai ter o eixo da temperatura. Então, à medida em que a pressão aumenta, a temperatura também aumenta, segue o mesmo gráfico. Gente, olha como eles são parecidos, ó. O gráfico da lei isotérmica. Deixa eu botar aqui e parto o gráfico daqui. Tá vendo? O gráfico parte assim. Então, segue no mesmo sentido, certo? Na mesma origem, né? Com essa crescente, né? Essa curva crescente. Se diminuir a temperatura, diminui a pressão, porque se tornam diretamente proporcionais. Aí você tem um quarto tópico, que é a equação geral do gás. A equação geral de um gás, ela vai depender das três leis apresentadas. A primeira lei, que diz que a pressão de A vezes o volume de A é igual à pressão de B vezes o volume de B. Não foi isso a primeira lei que nós vimos? Aí tem a segunda lei, que diz que o volume de A sobre a temperatura de A é igual ao volume de B sobre a temperatura de B. E tem a terceira lei, que diz que a pressão de A sobre a temperatura de A é igual à pressão de B sobre a temperatura de B. Se a gente analisar bem direitinho aqui, galera, ó, se a gente analisar bem direitinho, vocês vão perceber que a pressão, né, e o volume sempre vão estar no numerador. E a temperatura sempre estará no denominador. Percebem isso? Ou seja, P de A vezes V de A sobre T de A vai ser igual a P de B vezes V de B sobre T de B. Isso daqui é a fórmula da equação geral dos gases. Ou seja, para ser bem sincero com vocês, se vocês gostam de ter somente uma fórmula em mãos para ter a questão da praticidade, essa é a fórmula. Sabe por quê? Porque se lá na questão ele disser que a temperatura é constante, aí eu corto o T de A e corto o T de B. Não vai ficar a fórmula da equação da primeira lei, que é a temperatura constante? Então não precisa você memorizar três fórmulas, quando na realidade você memoriza apenas uma. Tá? Se ele disser que o sistema apresenta um volume constante, ó, V de A corta com V de B, vai sobrar a fórmula da terceira lei, ó, que é a lei isotérmica, isovolumétrica, tá vendo? Então você corta. Então só eliminar, ó. Beleza? Então a equação geral de um gás é representada dessa maneira. Temos também, dentro do estudo dos gases, um quinto tópico que fala sobre a equação de um gás ideal
ou a equação de Clapeyron? Galera, essa equação aqui, ela é muito utilizada, viu, gente? Por isso, nós temos uma frasezinha para facilitar a tua vida dentro da equação de um gás ideal ou equação de Clapeyron. Qual é a frasezinha? Aquela frase, né, que a maioria de vocês já sabem, né, que diz que por você nunca rezei tanto. Olha só, PVNRT, tá? A fórmula mais utilizada dentro da equação dos gases. Então, por você nunca rezei tanto, é a fórmula que você vai ter que observar, que significa dizer que esse Pzinho representa a pressão, esse V vai representar o volume, esse N representa o número de mols, esse R representa a constante universal dos gases. Espera aí que eu vou colocar aqui esse número de mols, tá? Deixa eu deixar embaixo aqui. Constante universal dos gases. Aí, essa constante universal dos gases, ela tem dois valores, tá? O primeiro valor, que é 0,082 atm vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Repito, não se preocupe porque é uma constante. Então, se é uma constante, o Enem ele tem que dar esse valor aí. Ou então, R é igual a 62,3 milímetros de mercúrio, vezes litro, vezes mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Tá vendo? Tem essas duas constantes aqui. Tranquilo? Então, pode vir esses dois valores na realidade. E o T representa a temperatura do sistema, né? Que deve ser calculada novamente na escala Kelvin. Na escala Kelvin, beleza? Esse número de mols aqui, galera, eu vou trazer para cá para explicar para vocês. Esse N representa a relação da massa do gás sobre a massa molar, sobre o peso do gás. Se eu vou mostrar bem direitinho nas questões como é que a gente vai fazer. Esse M aqui é a massa e esse MM aqui é a massa molar. Bom, essa massa é expressa em gramas e essa massa aqui será expressa em gramas por mol. Essa é a relação que a gente vai trabalhar dentro desse sistema gasoso. Alguma pergunta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou já começar a projetar duas questões, a gente comenta e depois volta para a teoria, e a gente vai dinamizando a nossa aula, tá bom? Enquanto vocês terminam aí, eu vou já colocar a questão aqui do livro e já coloco a página. Estudo dos gases, galera, é o último tópico do livro de vocês, né? É o último, não, penúltimo. É o último, no caso, né?
Problematizações de casa, de sala, desculpe. Questão 4 da página 99. Questão 6. Vou pegar mais outra aqui. Cassiano. Oi, Mariana. Aí quarta-feira tem aula de novo, né? Ou não? Quarta agora não, porque a gente tá fazendo a mudança, sabe, Mariana? Ah, tá. Mas na outra semana a gente pega dobrado, viu? Tá bom. Que eu puxei logo vocês para hoje, para a gente fazer a mudança de patos, aproveitar essa pandemia para a gente começar a fazer as mudanças lá. Tá um brinco, a sala tá top das galáxias. Você vai adorar, que você gosta de um cafezinho, né? Eu amo café. Pronto. De noite assim vai ser top, como se diz. Sim, gente, eu senti falta, atenção, eu senti falta do pessoal de Patos, sábado, no plantão do Tira Dúvidas, viu? Sábado que vem é o pessoal de Souza, tá? Pessoal de Patos e Catolé, eu senti falta no plantão de dúvidas, sábado. Foi o que aconteceu com vocês? Estavam doentes? Então, onde eu botei a questão, meu Deus? Peraí. Pessoal, não percam, não, esses plantões de dúvidas são importantes. Deixa eu ver aqui, meu Deus, eu tenho. Pronto. Deixa eu tirar aqui, gente. Peraí que eu projeto de novo, tá? Que eu botei a questão aqui dentro do slide 5. Só uma alteração aqui, viu? Vamos lá. Pronto. Vamos aqui. Diz o seguinte, ó. É página... Alguém tá com o livro aí aberto? Não, né? Eu vi até aqui a página. 90...
99, tá? A página do livro é 99. Beleza? Página 99. Valeu, show de bola. Então, diz o seguinte: os gases ideais são aqueles nos quais as interações entre os átomos, íons ou moléculas em suas constituições são desprezadas e esse comportamento se intensifica em pressões baixas. Aí diz o seguinte, ó. Na descrição desses gases, a equação de estado para gases perfeitos é a mais adequada. Considere uma quantidade de matéria de 2,5 mols de um gás. Então, vamos lá. Número de mols do gás, 2,5. De comportamento ideal, que ocupa um volume de 50 ml. Volume do gás, 50 ml. Há uma pressão de 1.246 milímetros de mercúrio. Há uma pressão de aproximadamente 1.246 milímetros de mercúrio. Pergunta-se, a temperatura desse gás nas condições citadas será? A temperatura do gás em Kelvin será. Então, gente, aqui é a aplicação direta da fórmula, tá? Não tem nem o que discutir. Porém, todavia, contudo, óbvio, evidente, o volume aqui está em litros, ó. E aqui está em ml, tá vendo? Saiba que 1 litro... Não, ele dá em litros. Ele dá em litros a questão. Ai, mesmo, ó. Eu tirei esse ml de onda, hein? Ficou mais fácil ainda, né? Que não precisa transformar. Ai, coisa boa. Vamos embora. Aí aqui a gente joga na fórmula. Eu tenho pressão, volume, temperatura e número de mols. Então, é por você nunca rezei tanto. PV-NRT. Onde a pressão é 1.246. O volume é de 50. O número de mols é 2,5. A constante universal já está transformada também, que está em milímetros. 62,5, e a temperatura ele quer saber. Portanto, ó, a temperatura vai ser igual 1.246 vezes 50, vamos lá, 1.246 vezes 50, vai dar 62.300, dividido por 2,5, vezes 62,5. 156,25. Portanto, a temperatura será igual a 62.300 dividido por 156,25. 398,72. 398,72 Kelvin, que vai dar aproximadamente 400 Kelvin. A resposta já está em Kelvin, tá? Por que está em Kelvin? Porque aqui, ó, a constante, ela está em Kelvin. Tá vendo? Então, não precisa você transformar para Celsius. Agora, o que ele poderia perguntar nessa questão? Qual é a temperatura em graus Celsius? Aí você teria que transformar de Kelvin para Celsius, para marcar a alternativa correta. Beleza? Essa é fácil, né? Aplicação direta da fórmula, tranquilo, show de bola. Vamos para a questão número 6. Tá? Ó, diz o seguinte aí. A calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Sabe-se que um pneu deve ser calibrado a uma pressão de 30 ibpol ao quadrado. Então, isso aqui é a pressão inicial, ó, P de A. 30 ibpol ao quadrado. Em um dia quente, há uma temperatura de 27 graus Celsius. Temperatura de A,
vai ser 27 graus Celsius. Supondo que o volume e o número de mols injetados são os mesmos, ó, o volume e a quantidade de mol injetados são os mesmos, atenção. Então, significa dizer que V de A é igual a V de B. Qual será a pressão de calibração em ATM nos dias mais frios? De temperatura em torno de 12 graus Celsius. Então, qual vai ser a pressão final quando a temperatura do sistema for de 12 graus Celsius? Pronto. Outra coisa, ó, ele quer a pressão em ATM, tá vendo? E ele diz aqui que um ATM tem aproximadamente 15 bipol ao quadrado, né? Se um ATM tem 15 ibipol ao quadrado, significa dizer que 30 vai ter o dobro. Então, vamos transformar logo para ATM. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente esquece. E se esquecer da zebra. Então, quantos ATM vai ter? 30 ibipol ao quadrado. No caso, vão ser 2 ATM. Transforma a temperatura, tá? Ó, Celsius soma com 273 e transforma para Kelvin. Lembra a formulinha? TK igual a TC mais 273. Aqui vai dar 300 Kelvin. E aqui eu vou somar também com 273. Vai dar ó, 285 Kelvin. Então, todo mundo transformado, joga na fórmula da equação geral dos gases, porque não tem número de mols no sistema. Então, você vai ter que P de A vezes V de A sobre T de A é igual a P de B vezes V de B sobre T de B. Como, nesse caso, o volume ele é constante, ele próprio afirma na questão que V de A é igual a V de B, corta V de A com V de B, aí você vai ter que o P de A é 30 ATM, ó, sobre a temperatura de A, que vai ser 300, igual pressão de B, eu quero saber, e a temperatura de B vai ser 285 Kelvin. Então, aqui eu venho, ó, meto a faca em Kelvin, né, ó, vai ficar aqui P de B, vou fazer meio pelos extremos, vai ficar... Ciano, Oi. é 2 ATM, não? Pressão de ar que transformou? É, verdade. Eu tô flutuando hoje, viu? Se não fosse vocês aí, eu tava flutuando, ó, exatamente. Aí eu faço meio pelos extremos, obrigado, viu? Aí vai ter 285 vezes 2, dividido por 300. Ou seja, P de B vai ser quanto? 285 dividido por 150. 1,9 ATM. Até para facilitar os cálculos, eu devia ter deixado, né? Em ibipol, né? Porque o 30 com 300 eu já pensei em cortar para dar 10, né? Mas depois eu tinha que transformar de volta para ATM, né? Aí, nesse caso, letra A seria a resposta correta. Tá? Então, gente, são questões diretas. Não tem Assim, como se... então no gabarito está errado? Oi? No gabarito. Está errado? A quanto aí, amiga? No gabarito. Você olhou que tem 2 gabaritos. Tem o do exercício. A questão 6, Gabi, é letra A mesmo. É, porque tem 2 Eu acho que eu gabaritos. estava olhando outro gabarito. Eu acho que ela está vendo nas problematizações de casa, né? É. Certo?
Professor, esse assunto anterior de cálculo de fórmulas, o senhor já explicou? Vou dar, pessoal de patos ainda vai ver, cálculos de fórmulas, tá? Eu peguei um assunto que fosse assim, comparado com o pessoal que tá, o pessoal de Souza, entendeu? Pra gente dar um assunto só, um assunto que não seja tão relevante no Enem, pra gente ver logo, entendeu? Para matar logo esse conteúdo. Mas eu vou voltar sim, tá? Para cálculo de fórmula. Ok? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, vamos aqui ver mistura gasosa para a gente fazer uma questãozinha de mistura gasosa, tá? É que tópico? Acho que é tópico 6, né? Mistura gasosa. Ou é tópico 7? Vocês estão acompanhando aí? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo. Mistura gasosa, gente, para ser bem específico com vocês, né? Na realidade, é onde começa todo o sistema da parte química, né? De estudo dos gases da parte química, tá bom? Então, a mistura gasosa depende da soma do número de mols. Então, o número de mols total de um sistema é igual à soma do número de mols parcial. Isso para qualquer tipo de mistura gasosa, tá bom? Lembrar para vocês que eu tenho aqui que pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T, que é a fórmula por você nunca rezei tanto. Se eu isolar o número de mols, eu vou ter que o número de mols é igual a pressão vezes o volume sobre R vezes a temperatura, não é isso? O que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Portanto, eu vou ter que o número de mols total vai ser a pressão total vezes o volume total, só substituir sobre R vezes T total, é igual a pressão de A vezes o volume de A, sobre R vezes T de A, mais a pressão de B vezes o volume de B, sobre R vezes T de B. Tá vendo? Mais a pressão de N deixa eu apagar aqui, vezes o volume de N sobre R vezes o T de N. Aí, como R é uma constante, galera, ó, eu venho aqui e corto esses R's, ó, são constantes. Para que eu quero esse valor de R? Não é uma constante, eu corto. Tá bom? Então, eu vou ter que a pressão de uma mistura gasosa vai depender da pressão total do sistema vezes o volume total sobre a temperatura total, é igual a pressão de A vezes V de A sobre T de A, e assim sucessivamente. Ó. Mais pressão de B vezes V de B sobre T de B, e etc. Depende de quantos tipos de balões tiver o sistema. Então, quando você pegar aquelas questões que têm interligações de balões, vocês devem usar a mistura gasosa do sistema. Ó, só para tu ter uma ideia, olha a questão do livro de vocês. Cadê? Uma que tem interligações de balões. Eu vou puxar uma de casa, tá? Questão 23 do exercício de casa, da página 106. Decora aí, página 106.
Isso daqui vale a pena fazer, viu? Questão 23. Ó, página é 106, já esqueci. Tá vendo como eu sou ruim de decorar as coisas? Página 106, eu acho, questão 23. Eu sou péssimo em decorar as coisas. Ó, diz o seguinte: 3 recipientes indeformáveis A, B e C, todos com volumes iguais. Opa! Primeira dica importante: todos com volumes iguais. Contém, respectivamente, 3 gases de comportamento ideal, conforme a descrição contida na tabela abaixo. Está aqui toda a descrição. Ó. Gás A tem o hélio, uma temperatura de 400 Kelvin, pressão de 3 atm, e assim sucessivamente. Os balões são interligados entre si por conexões de volumes desprezíveis, que se encontram fechadas pelas válvulas 1 e 2. O sistema completo encontra-se ilustrado na figura a seguir. Tá aqui, ó. A, B e C, interligação de balões. Toda vez que no Enem cair interligação de balões, o sistema envolve uma mistura gasosa, onde você vai ter a formulinha, ó, P total vezes V total sobre T total é igual a P de A vezes V de A sobre T de A mais P de B vezes V de B sobre T de B mais P de C vezes V de C sobre T de C. São 3 balões, então são 3 somas. Ao serem abertas as válvulas 1 e 2, a mistura gasosa formada teve sua temperatura estabilizada em 300 Kelvin. Preste atenção. Ó. Depois que a mistura gasosa aconteceu, a temperatura se estabilizou em 300 Kelvin. O que é que ele quer dizer com isso? Que a temperatura total do sistema foi para 300 Kelvin. Kelvin. Desse modo, a pressão interna do final do sistema é igual ao dele. Quer saber qual é a pressão total do sistema? Ó, eu tenho pressão total e temperatura total. Mas está faltando o volume total, não está? Ele diz aqui no início da questão que todos os volumes são iguais. Então, significa dizer que volume de A é 1 litro. Eu vou colocar 1 litro, que é padrão, tá? O volume de B também vai ser 1 litro. E o volume de C também será 1 litro. Então, se eu quero saber qual é o valor do volume total, só eu somar V de A mais V de B mais V de C. Então, você vai ter... Cassiano, Pode perguntar. mas onde fala sobre o volume, a quantidade no caso? 1 litro é padrão. Se na questão não falar em volume, você considera o volume como sendo padrão, 1 litro. Certo? Sim, entendi. Então, no caso, vai ter que usar também sobre temperatura e tudo mais junto com esse volume? Ah, sim, que é. Certo? Aí aqui você soma. De nada. Ó, volume total vai ser igual a quantos litros? 3 litros. Se esquecer de botar esse volume total, meu amigo, você erra. É tiro e queda. Aí a pressão total ele quer saber. O volume total é de 3 litros. A temperatura total é de 300. P de A, que corresponde ao hélio, é 3 atm. V de A é 1, que é o padrão. E aqui dividido pela temperatura, que é 400. Mais P de B, que é 4,5,
vezes V de B, que é 1, sobre T de B, que é 600. Mais, aqui você vai ter P de C, que é 1, tá aqui a pressão de C, o volume de C é 1, e a temperatura de C é 200. O que é que eu vou fazer aí agora? Matemática, porque a química já foi para o espaço, né? Aqui nessa matemática eu vou tirar o que, galera? O mínimo múltiplo, é isso? Ó, o MM, aqui, ó. Dá quanto aqui, galera? Tirando aí 300, 400 e 600. Dá quanto? R$ 1.200, né? 1.200 ou não? Vou tirar aqui a prova dos 9. 300, 400, acho que dá 1.200, né? 600 e 200, acho que dá 1.200. 1.200 por 300 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter 12 PT igual 1.200 dividido por 400 é 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Mais 1.200 por 600 vai ser 2. 2 vezes 4,5 dá 9. E 1.200 por 200 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Aí aqui você esquece os 1.200, né? Já tirou o mesmo. Aí vai ter aqui, ó, 12 PT é igual a 18 mais 6, 24. Portanto, a pressão total do sistema vai ser de quantos atm? De 2 atmosferas. Letra A. Se você não colocar os 3 litros aqui, ó, você erra a questão. Nem alternativa você vai encontrar. Você vai logo dizer que a questão tem um erro. Então, se lá ele falou que os volumes são iguais, utiliza o volume padrão no sistema e calcula a pressão do gás a partir desse volume padrão do sistema. Beleza? Alguma pergunta até aí? Vamos embora. Vamos ver aqui pressão parcial de um gás. Agora veja só. Vamos supor que na questão ele fale sobre a pressão parcial de um gás. Tá certo? Que ele fala lá na questão, numa pressão parcial de um gás, que no caso agora o tópico é 6,1. Aí é diferente, mistura gasosa a pressão parcial. Lei de Dalton. Lei de Dalton. Quando a pressão do sistema é parcial, olha só o que é que acontece, tá, galera? Se a pressão do sistema for parcial, o número de mols total do gás é igual ao número de mols parcial desse gás N de A mais N de B mais N de C e assim sucessivamente. A pressão total do gás é igual à soma das pressões parciais desse gás. E o volume total do sistema, ele vai ser constante quando a pressão do gás for parcial, viu? Tranquilo? Aí eu vou fazer a relação aqui entre dois gases. Eu vou fazer a relação entre um gás A e um gás T, que é o gás total do sistema. Peguei duas variáveis, A e B, A e T, desculpe. Aí aqui, quem vai ser o gás de A? Vai ser P de A vezes V de A é igual a N de A
vezes R vezes T de A. Substituindo em Clapeyron, tá? Dividido. Quem vai ser o gás T? Vai ser PT vezes VT igual a NT vezes R vezes TT. Aí aqui eu venho, como o sistema ele encontra-se constante a uma pressão parcial, a uma pressão parcial, volume, então V de A igual a V de T, ó, já corto. A mesma coisa com a constante universal dos gases, que é R, ó, vai embora. E como os gases estão no mesmo sistema, a temperatura ela é constante. Gases em um mesmo ambiente, a temperatura do sistema ela se torna constante. Então, o T de A, o T de T. Portanto, você vai ter que P de A sobre P total é igual a N de A sobre N total. N de A sobre N total, eu vou chamar de X de A. Quem vai ser X de A? A fração molar do gás A. Ou seja, P de A sobre P total é igual a X de A. Se eu fizer aqui meio pelos extremos, eu vou ter que P de A é igual a X de A vezes P total. Olha que bacana. Equação de uma pressão parcial. Cassiano, Hum. deixa eu porque cortou o R, o TA, o VT, por que cortou esse jeito? R porque é uma constante, né? O R é aquele valor 0,082, então eu corto. O de cima vai ser igual ao de baixo, concorda comigo? Aham. Os gases estão no mesmo sistema. Então, se os gases estão no mesmo sistema, significa dizer que a temperatura de A é igual à temperatura de T. Então, nesse caso aí... Então, essa é a condição, então pode cortar, se vier falando que é no mesmo sistema, já corta logo, pode. Já corta, porque a temperatura, os gases, eles estão no mesmo sistema, no mesmo balão, entendeu? Então, a temperatura é a mesma. Ah, tá. Tranquilo? Que eu quero que vocês saibam essa fórmula aqui, ó. Que eu coloquei aqui para vocês. P de A igual a X de A vezes P de T. Se lá na questão falar em volume parcial, ó, se lá falar em volume parcial, é a mesma fórmula. Ó, porque volume parcial é lei de Amagat. Vocês vão escutar muito falar lei de Amagat. Aí você vai ter aqui, ó, se o volume for parcial, você vai ter que o número de mols total é a soma do número de mols parcial. Vocês estão percebendo que o número de mols sempre varia, né? Agora, a pressão total vai ser constante quando o volume for parcial. E quando o volume for parcial, o volume total é igual à soma dos volumes parciais. Lembrando que, nesse sistema, os gases se encontram a temperatura o quê? Constante. Portanto, é a mesma coisa. No lugar de pressão, você troca por volume. Então, você vai ter V de A igual a X de A vezes o V total. Mesma coisa. Certo? V de A igual a X de A vezes o volume total do sistema. Beleza? Vamos ver questão.
Só aprende resolvendo questões. Eu vou roubar uma de casa também, viu? Da página 103, questão 8. Vamos lá. Essa questão aqui está na página 103, tá? Do livro de vocês. Diz o seguinte: uma mistura gasosa ideal, não reagente, formada por 10 gramas de gás hidrogênio. Vamos anotar aqui, ó. Massa do H2, 10 gramas. 10 gramas de hélio. Massa do hélio, 10 gramas. E 70 gramas de nitrogênio. Massa do N2, 70 gramas. Encontra-se acondicionada em um balão de volume igual a 5 litros. Ou seja, todos esses gases estão contidos em um balão que tem um volume total de 5 litros. Sob uma temperatura de 27 graus Celsius. Temperatura total de 27 graus Celsius. Aqui eu já não perco tempo, eu já transformo. Eu somo com quanto? 273. Vai dar quantos Kelvin aqui? 300, né? A respeito dessa mistura gasosa, é correto afirmar. Letra A. Há na mistura 10 mols de gás hidrogênio, 2,5 mols de gás hélio e 5 mols de gás nitrogênio. Pessoal, justificando letra A, viu? Número de mols, né? Massa sobre massa molar. Aí o que é que você vai fazer? Ó? Você vai pegar a massa de cada substância e tirar aqui, ó. Massa molar do H2, ó. Aí quanto é a massa do hidrogênio, ó, né? 1 vezes a quantidade de hidrogênio, que é 2. 1 vezes 2 dá 2 gramas por mol. Aí, massa molar do hélio. Olha que coisa boa, ele já deu aqui, foi quanto? 4 gramas por mol. E ele deu também a massa molar do N2. Que vai ser, ó, a massa do N. Quanto é a massa do N, né? 14. Só que eu tenho 2N. Vezes 2 dá quanto? 28. Aí agora eu vou calcular o número de mols de cada um, para saber se bate com a letra A. Número de mols do H2 vai ser quanto? A massa do H2 sobre a massa molar do H2. Então, a massa do H2 é 10, dividido pela massa molar do H2, que é 2. 10 dividido por 2 dá quantos mols? 5. Já sei que a letra A está errada. 5 mols. Tá certo? Do mesmo jeito, você vai calcular do hélio e do mesmo jeito você vai calcular do N2. Aí, o número de mols do hélio, quando você for calcular, vai dar 2,5. E o número de mols do N2 também vai dar 2,5. Certo? Ó, 10 dividido por 4, 2,5. E 70 dividido por 28, 2,5. Beleza? Esses dois aqui vocês calculam depois,
só para justificar a letra A. Está errada. Letra B. O gás nitrogênio exerce a maior pressão parcial entre os gases existentes na atmosfera. Vamos deixar quieto, certo? Vamos deixar quieto. Por quê? Porque eu vou ter que calcular a pressão parcial de cada um. E a pressão parcial de um gás, ela depende de quem? Da fração do gás vezes a pressão total do sistema. A pressão total eu tenho? Tenho. Como é que eu calculo? Para calcular a pressão total vai ser P total vezes V total igual ao número de mols total vezes R vezes T total. A pressão total eu não sei quanto vale. Quanto é o volume total? 5 litros. Está aqui, ó. Coloquei aqui em cima, ó. Número de mols total eu tenho. Número de mols total vai ser a soma do número de mols do H2 mais o número de mols do hélio mais o número de mols do N2. Então, o número de mols total vai ser 5 mais 2,5 mais 2,5. Então, o número de mols total dá 10. Aqui, 10. Constante universal dos gases, ele colocou na questão 0,082. E a pressão é quanto? 300. Aliás, a temperatura, 300. Dá quanto aí, hein, galera? Dá 10 vezes 0,082 vezes 300. 246. Aí você vai ter que PT é igual a 246 dividido por 5. Duzentos e quarenta e seis dividido por 5 vai dar 49,2. ATM. Isso é a pressão total. Tá certo? Olha o tamanho dessa questão, viu? Essa é uma questão dessa não cai no Enem, não. Mas muita coisa dessa questão é aproveitada em questões do Enem. Vale lembrar isso daí, viu, galera? Tá faltando a fração do gás. E a fração do gás, ela depende de quem? Do número de mols do gás Ó, fração do H2 vai ser número de mols do H2 sobre o número de mols total. Portanto, quanto é o número de mols do H2? Aqui, ó, 5. Dividido, quanto é o número de mols total? Aqui, ó, 10. 5 por 10 vai dar quanto? 0,5, que é a fração do H2. Aí você vem e calcula a fração do hélio. Número de mols do hélio. Número de mols do hélio sobre o número de mols total. Número de mols do hélio é quanto? Aqui, ó, 2,5. Dividido por quanto? Por 10. Vai dar 0,25. E a fração molar do N2 vai ser o número de mols do N2 sobre o número de mols total, que vai ser 2,5 também, dividido por 10, que vai ser 0,25. Certo? Aí agora, ó, correr para o abraço. Como é que a gente faz? Pressão do H2 vai ser quem? A fração do H2 vezes a pressão total do sistema.
Então, pressão do H2 vai ser igual. Quanto é a fração do H2? Vamos voltar aqui. 0,5 vezes a pressão total, que é 49,2. Você vai colocar 0,5 vezes 49,2. Então, vezes 0,5. Vai dar 224,6 litros. Aliás, ATM, desculpe. Isso é a pressão parcial do H2. Aí, para você encontrar a pressão parcial do hélio, mesma coisa, ó. Fração do hélio vezes a pressão total. Pressão parcial do hélio vai ser... Quanto é a fração do hélio? Ó, 0,25 vezes a pressão total do sistema, que é 49,2. Portanto, a pressão do hélio vai ser 49,2 vezes 0,25. 12,3. E a pressão parcial do outro gás, que é o N2, vai ser a fração do N2 vai ser a fração do N2 vezes a pressão total do sistema. Então, pressão parcial do N2 vai ser 0,25 vezes 49,2. Vai dar a mesma coisa. Tanto a pressão parcial do hélio como a pressão parcial do N2 vai dar o mesmo valor. Porque tem a mesma fração. Aí ele disse que a pressão total do sistema é de 20 atm. Pessoal, quanto é a pressão total do sistema? É de 49,2 atm, ó. Tá falso. Letra D, a fração em mols do hélio é de 25%? Pessoal? Quanto é a fração do hélio? 0,25. Se eu estou transformando em porcentagem, eu multiplico por 100. Vai dar 25%. Verdadeiro, letra D. A resposta correta. Então, a fração ela pode ser dada em porcentagem se e somente se você multiplicar por 25. Aliás, por 100, desculpe. No sistema. É uma questão grande? Mas é uma questão que você aproveita um bocado de conteúdo explorado dentro de uma questão só. Vamos lá, a Vitória está pedindo para eu repetir só essa parte que eu encontrei a massa molar. Ó, Vitória, essa parte da massa molar, deixa eu voltar aqui. É aqui, ó, eu tenho o hidrogênio, cuja massa dele é 1, tá vendo, ó, 1. Vezes a quantidade de hidrogênio, que é 2. Aí fica 1 vezes 2, 2 gramas. Aí aqui o hélio, ó, o hélio é 4, tá vendo? Aqui é direto, não precisa, porque eu só tenho um hélio. Aí aqui o N é 14, a massa molar dele, só que aqui eu tenho 2N, ó, e por isso vai ser 2 vezes 14, que vai dar 28. Tranquilo? Tassiana, onde é que eles me falando que tem 2 hidrogênios? É porque aqui, ó, né, ele não precisa falar não, você tinha que saber, que ele diz aqui, ó, uma mistura não reagente formada por 10 gramas de gás. Todo gás é gás hidrogênio, tá vendo? É H2. Se fosse só o hidrogênio, era somente o H. Mas como ele fala gás hidrogênio, é assim. Ó, tá vendo aqui que ele fala, ó, gás nitrogênio, tá vendo? Eu coloquei N2, ó. Aí você me pergunta, por que não colocou no hélio? Porque o hélio já é um gás nobre. Já está estável, então ele não precisa de outro átomo para adquirir estabilidade. Lembra das ligações químicas, né? Os átomos, eles buscam a estabilidade de gases nobres.
Lembra disso, né? Por isso os gases nobres não formam moléculas diatômicas. Tranquilo, galera? Ok. Certo, obrigada, Tassiana. Nada. Beleza, gente? Ó, pessoal de Patos aí, ok, viu? Liberado, tá? Eu vou só finalizar aqui, vou finalizar para mandar o slide para vocês. Muito obrigado pela a presença de vocês na aula de hoje, tá bom? E deu para a gente ver um bocado de coisa, viu, Sofia? Depois eu passei em Samamed. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver a galera de Souza aqui. Ana Letícia, amanhã eu levo seu módulo, viu? Galera de Patos tem que sair para a aula de Paulo. Eita, bicho, levar o módulo de Letícia Medeiros. Cadê ela, hein? Bandarra não está presente na aula. Bandarra. Atenção, Bandarra. Compareça à aula. É, meu amigo, mas você pede o cabo mais esquecido do mundo, que é Paulo Tibúrcio. Você tem que lembrar a minha aqui, viu? Deixa eu ver se dá mais tempo para a gente fazer mais um aqui. Ó. Página 104, questão 10. Ó, vamos aqui. Questãozinha mimosa, né, rapaz? Questão 10, ó, bem rapidão, tá? Em um experimento no qual foi envolvido um determinado gás ideal X, uma amostra de 2 gramas desse gás, ou a massa desse gás, que eu não sei quanto é, que eu não sei quem é na realidade, 2 gramas. Ocupou um volume de 623 ml, um volume de 623 ml, de um balão de vidro, sobre uma temperatura de 127 graus Celsius. Temperatura de 127 graus Celsius. E uma pressão de 1.000 milímetros. Considerando-se que este gás X seja obrigatoriamente um dos gases presentes nas alternativas a seguir, identifique-o. Então, se ele pede para você identificar o gás, ele vai pedir a massa molar do gás. Certo? Aí a gente vem para cá e faz a continha, ó. Lembra que a constante universal dos gases, ó, ela está em milímetros, ó. Então, não precisa você transformar, porque aqui é milímetro e aqui é milímetro, tá vendo? 62,3, beleza. Outra coisa, aqui está em litro e aqui está em ml, ó. Transforma para litro. Divide por 1.000, não é isso? Porque 1 litro tem 1.000 ml. Então, se eu quero ir de ml para litro, eu vou voltar, eu vou dividir. Então, aqui eu vou ter 0,623 litros. Temperatura tem que somar, né, com 273 para dar em Kelvin. Vai dar 400 Kelvin aí. Aí os demais não precisa transformar. Equação de um gás ideal, ou equação de Clapeyron.
Aí você vai ter aqui, ó. Por você, nunca rezei tanto. A pressão é quanto? É 1.000. O volume é de quanto? 0,623. O número de mols eu não sei quanto é que vale. A constante universal dos gases é 0,0... Aliás, desculpe. Vai ser essa daqui. 63, 62,3. 62,3. E a temperatura é de 400. Eu não vou ser nada besta, porque eu estou percebendo uma coisa muito importante aqui, ó. Eu vou deixar 10 apenas e vou ter que botar uma, duas casas decimais, 62,3, ó. Igual a N vezes 62,3 vezes 400. Que eu não sou nada besta, né? Ó, eu já percebi isso e já corto. Tá vendo? Aí eu vou ter aqui, ó, que N vai ser igual a 10 dividido por 400. Aí aqui eu vou ter N igual 1 dividido por 40, 0,025. Zero vírgula 0,25. Portanto, N é igual a massa sobre quem? Sobre massa molar. Não é isso? N é 0,025 vezes a massa, que é 2, aliás, igual a massa, desculpe, que é 2, sobre a massa molar que eu quero saber. Portanto, a massa molar vai ser igual a 2 dividido por 0,025. 2 dividido por 0,025. 80. Só que aqui, ó, você vai ter que tirar a massa de cada um para ver onde é que vai dar 80, né? Aqui é impossível de dar 80, porque eu tenho um hidrogênio vezes 2. Não são 2 hidrogênios aqui? Dá 2 gramas por mol. Aqui não tem condição de ser letra A, nem muito menos ser letra B, porque o oxigênio, a massa dele é 16. E aqui eu tenho quantos oxigênios? 2. Que vai dar quanto? 32. Tá vendo? Não é? Aí NO2. Aquele mesmo esquema. Ó. Separa o N do O. Quantos N eu tenho aqui? 1. Quantos O eu tenho aqui? 2. Massa do N, 14. E massa do O, 16. Aí vai dar 14 com 32, somando vai dar 46. Aí você vai fazendo, né? Vai dar a alternativa é a resposta, né? Que aqui você vai ter, ó, separa o S do O. O S eu tenho 1 e o O tem um 3. O S, a massa é 32 e o O, a massa é 16. Vai ser 32 com 48. Somando aqui, você vai ter 80. Tá vendo? Por isso a letra E é a alternativa correta. Você vai tirando massa com massa e aí você vai calculando e você vai percebendo o real valor.
Faltou copiar o quê? Eu vou mandar esses slides para vocês agora, tá?